clima romântico, começamos o Tudo Mais desta terça-feira, agora 8 horas e 51 minutos, 18 graus na Grande Florianópolis, e é sobre amor no trabalho que a gente vai conversar com a coach Carolina Linhares. Obrigada pela tua presença mais uma vez aqui com a gente, Carol. É um assunto bem polêmico. Boa noite. É verdade, bem polêmico, bem comum na verdade. Comum. Né? Bem comum. Foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos, onde diz que 25% das pessoas entrevistadas já tinham se envolvido no trabalho, né? Isso lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, mas no Brasil não é diferente. Eu acho que é muito comum essa situação de envolvimento e até de pessoas que são casadas se separarem e encontrarem um novo amor no ambiente de trabalho. A gente ouve essa história direto, né? Então... A gente estava conversando nos bastidores, eu e a Carol, e a gente atribuiu isso a vários fatores, inclusive ao fato de você conviver muito mais com seu colega de trabalho do que às vezes com um amigo que pode apresentar eventualmente um outro amigo, enfim. Essa convivência, ela acaba estreitando os laços. Sem sombra de dúvida. São de 8 a 10 horas, né, que as pessoas passam por dia no trabalho e às 8 e 10 horas que a gente passa em casa, a gente passa geralmente dormindo, né? Então, a gente tem muito mais convívio com as pessoas do trabalho do que as pessoas que são da nossa família. E isso favorece, sim, por um seguinte fator. No trabalho, a gente começa, então, a ser admirado, a admirar outra pessoa. Quando a gente está triste com alguma coisa de casa, a gente leva para o trabalho e a gente recebe aquele afeto da outra pessoa, um afago também. E geralmente esses relacionamentos começam com amizade, né? Geralmente com amizade, né? E às vezes até com atração física mesmo, né? As pessoas, gostam daquele biotipo e começa a gracinha e daqui a pouco o relacionamento dá um start, né? E esses laços, eles se estreitam geralmente em que situações? Principalmente durante um almoço ou durante uma pausa para um café, enfim. Olha, pesquisando sobre esse assunto e ouvindo também das pessoas que trazem muito esse assunto no ambiente de coach, a gente percebe que são situações variadas, assim. Tem desde essa questão, como tu comentaste, né, de que é num café, isso e aquilo, como tem a questão de participar de uma reunião junto, eu lá troquei um olhar, entendeu? Com uma coisa de, no e-mail começa a rolar gracinha, mensagem por telefone celular, enfim, tem N situações, né, que acontecem no ambiente de trabalho. As pessoas se aproximam muito, né, pela questão de estar muito tempo juntas. E muitas dessas pessoas, Carol, acabam vivendo, na verdade, grandes dramas profissionais e pessoais, porque muitas empresas rechaçam esse tipo de comportamento. Isso, sem sombra de dúvida, né? A gente, então, trazendo à tona essa pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, mas aí depois eu tenho um dado do Brasil, que é o seguinte: essa pesquisa mostra que 100 empresas dos Estados Unidos, 27% dessas empresas, então 27 empresas, têm as regras e normas já é bem definido de que não aceita relacionamento amoroso no ambiente de trabalho. Né? Mas apenas 7% dentro dessa pesquisa, dessas 27, apenas 7 empresas têm isso como regra, entendeu? E no Brasil não é diferente. No Brasil, nós temos uma cultura um pouco mais leve, né? Os Estados Unidos têm uma cultura muito... ela fica rígida, muito rígida e também, assim, muito atenta quanto à questão dos danos morais, né, abuso sexual e assim por diante. Na questão do Brasil, a gente é um pouco mais leve nesse sentido, mas as empresas, existem sim, algumas empresas que não aceitam, né, e pesquisando a gente tem algumas empresas, sim, que são empresas grandes, de referência, e que isso tem como norma na empresa, onde se acontecer, um dos lados vai ter que buscar a recolocação. Esses casos já estão sendo conhecidos pela Justiça, até porque agora em abril deste ano, um juiz deu ganho de causa para o empregado em função do empregador ter impedido que ele tivesse um relacionamento amoroso ou o discriminado. Exatamente. Isso, na verdade, vai se tornar base para as empresas. De uma maneira ou outra, elas vão ter que abrir precedentes para as pessoas se relacionarem. Eu acho que essa questão que tu trouxe é uma questão que é uma jurisprudência agora, né? E, de uma certa forma, abre precedentes para outras situações onde realmente é bastante preocupante, né? Dentro do mercado corporativo, do ambiente corporativo, essa coisa de vetar.
né? Eu acho que realmente pode dar uma advertência, né? Olha, a gente não gosta, a gente não incentiva o relacionamento amoroso, vamos ver então como que vai ser a conduta de vocês daqui para frente. Eu acho que essa advertência, né, é importante dar para o colaborador se a empresa realmente não gosta desse tipo de situação. Muitas empresas, na verdade, até deixam veladas, né, essa predisposição então, a não gostar. Isso é uma coisa que eu penso que é a pior das situações, né? Eu acho que a empresa tem que deixar claro se pode ou se não pode. E tem empresas que até incentivam, que gostam, entendeu? Que, fez um casalzinho, que legal, não sei o quê. Mas tem empresas que não gostam e ficam velados. Isso é bastante preocupante. Eu acho que o importante é a empresa deixar claro, olha, não é bacana ter relacionamento amoroso aqui dentro. Se tiver, a gente precisa conversar. Né? Então, isso também aí fica a dica para as pessoas que têm essa questão, se envolveram amorosamente, estão apaixonados, enfim. Então, se existe essa situação, leva para a empresa para ouvir o que a empresa tem, então, como norma, conduta, se é que você desconhece. Né? Eu acho que falar a verdade é o melhor caminho e, principalmente, se atentar ao bom senso, né, Carol? Acho que essa é a grande preocupação das empresas, que os funcionários acabem confundindo a questão profissional com a questão pessoal e isso acabe afetando o desempenho do profissional, né? Sem sombra de dúvida. E isso acontece, e até esse caso que tu comentou desse julgamento onde ele foi a favor do funcionário, né? Ele era um funcionário de 20 anos de empresa, onde durante os 20 anos ele teve uma excelente conduta dentro da organização e por ele, então, estar se envolvendo amorosamente com uma pessoa, ele foi demitido por justa causa. Né? Então, isso é extremamente agravante no sentido de que não é porque a pessoa se envolveu amorosamente, como a gente falou, é super possível acontecer isso, que a pessoa deixou de ser um bom funcionário, deixou de performar conforme é exigido e assim por diante. Até porque gostar e não gostar de alguém é uma coisa completamente involuntária. Às vezes... Não se escolhe quando você gosta ou não de alguém. Existem, assim, algumas condutas que a gente pode seguir, né? Onde, quando a empresa é muito rígida nesse sentido, em que a gente tenta evitar, mas chega uma hora que não dá. Se o coração falar mais alto, não é verdade? Tem uma hora que é impossível fazer com que isso seja algo que eu possa definir como livre-arbítrio, né? Você já atendeu casos de que a empresa meio que fez o funcionário escolher entre o caso amoroso e o emprego? Na verdade, ela tomou uma decisão que eu achei até bastante interessante na empresa, pelo seguinte fato, ela tinha como norma o colaborador não se envolver, não ter relacionamento amoroso, porém não foi colocado à tona. Eles não sabiam. Então, o que aconteceu? Já no primeiro mês, que um entrou no trabalho, começaram a se relacionar escondido, então, de suas chefias e assim por diante. E logo no segundo mês ela engravidou. Então, eles estavam namorando escondido e ela engravidou. E então, a postura da empresa era completamente proibitiva. Completamente proibitiva, porém não era claro, não tinha deixado claro isso para eles, né? Eles não tinham essa ciência. Aquilo que a gente falou era algo velado, né? Devido a essa situação, o que aconteceu? A empresa, então, na hora que eles tiveram que contar, porque ela estava passou 2 meses, a barriga já estava começando a aparecer, ela disse, olha, tô então grávida do fulano de tal que trabalha aqui com a gente. A empresa tomou a decisão, então, de transferir ele de unidade. Né? Então, ela ficou numa unidade e ele foi transferido para outra unidade. Eles foram remanejados, né? Foram remanejados de cargo e até mesmo de unidade mesmo. Cada um foi trabalhar num canto. Devido a essa situação, né? Depois um deles, como foi morar em outra cidade, escolheu a sair da empresa, pedir demissão e ser recolocado no mercado. Eu acho que essa aceitação da empresa vai também muito do bom senso do funcionário, né? Eu queria te perguntar, Carol, né, com a experiência que tu tem nesses atendimentos,
Qual é a tua orientação, principalmente para essas pessoas que vivem esse drama, né? De estarem apaixonados e não poderem se relacionar? A primeira orientação é realmente comunicar à empresa. Né? A primeira comunicação é essa, por quê? Porque a empresa precisa saber qual vai ser, então, o que os dois querem com esse relacionamento para ela decidir o desfecho dessa situação, né? Então, a empresa vai ter que dizer, olha, não vai dar, vocês então, um dos dois vai ter que pedir demissão, ou a gente vai fazer um acordo, a gente é totalmente contra, ou, gente, vamos levar assim e vamos ver o que vai acontecer, a empresa vai botar uma situação para os colaboradores. A Carol trouxe pra gente ilustrações de gafes que as pessoas acabam cometendo no trabalho enquanto estão se relacionando amorosamente com outra pessoa, e ela trouxe para ilustrar esse assunto, eu achei bem bacana. Carol, a nossa produção vai rodar. Qual é a primeira gafe, assim, que você elencou? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então, vamos lá. Olha só. Situação 1. Eles foram numa reunião e, de repente, no final da reunião, ela estava ali com o bumbum à mostra, né? Ele todo apaixonado, dá um beliscão no bumbum dela. Então, é uma gafe tremenda, né? Esse tipo de demonstração que, de uma certa forma, é carinhosa, é amorosa, mas não para o ambiente de trabalho. Eu acho que qualquer tipo de demonstração de carinho, seja um beijinho de longe ou até mesmo um e-mail um pouquinho mais afeiçoado, eu acho que não é ideal. Então, aquela ali é uma gafe, assim, gafe número 1, né? É um cuidado que tem que ter extremo, assim, no ambiente de trabalho, porque de repente, vou dar esse beliscãozinho, ninguém vai ver, mas de repente, do nada, o outro pega de surpresa e pega super mal. É verdade. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, então. Vamos lá. A segunda gafe, então, é o seguinte, situação. O chefe está esperando para a reunião e, de repente, chega o casal e ela com o cabelo molhado, depois do almoço. Né? Então mostra que eles viveram alguns momentos, né, que foi fora do ambiente de trabalho, e aí eles chegam assim se compondo da situação. Muito deselegante. É bastante deselegante, é uma coisa que também a gente pode achar como muito normal. Quem está ali envolvido, o casal que está envolvido acha normal, mas as pessoas que estão por fora observando esse relacionamento, que as pessoas têm que ter claro de que se elas estão se envolvendo amorosamente no ambiente de trabalho, elas estão sendo questionadas e também, de uma certa forma, investigadas para ver se elas continuam com a mesma produtividade e com o mesmo foco no trabalho. Acabam sendo mais cobradas, essa é a verdade, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, elas acabam sendo cobradas pela sua performance e sendo cobradas se esse relacionamento não está influenciando no seu trabalho. Vamos lá, a próxima, então? A próxima gafe, então, é o seguinte, é aquela coisa de estar chegando junto no trabalho, só os dois no elevador, e daqui a pouco começa a rolar um beijinho e aquele beijão apaixonado e o elevador abre. Imperdoável, né? Imperdoável. Vamos pra próxima? A outra é o seguinte, a situação é que o cara tá ali conversando com a pessoa, enfim, com a sua namorada, né, com a qual ele tá se relacionando, daqui a pouco passa uma outra menina e ele olha as pernas dela e ela fica louca de raiva e chama, seu tarado, ou não sei o quê. Cobras e lagartos lavando a roupa suja dentro do ambiente de trabalho. E isso é algo também bastante bacana a gente destacar, porque assim, quando começa essas intrigas no ambiente de trabalho, né, de um casal, sempre os colegas vão ficar ao lado de uma parte, né? E isso, de uma certa forma, acaba influenciando no relacionamento interpessoal de toda essa equipe. Sem dúvida. Né? Então, fica todo mundo um pouco reticente em relação aos dois. E aquela coisa assim, eu vou ficar do lado dela, né? Ele realmente é um sacana, ou não, e assim por diante, mas ele é o meu chefe, mas eu preciso dele porque o meu trabalho é totalmente envolvido com o trabalho dele. Então, começa a ter algum tipo de discriminação que não é bacana. Vamos para a próxima situação, então? A próxima situação, então, é o seguinte, começa a trocar mensagem dentro do ambiente de trabalho, aí começa aqueles olhares e, de repente, vamos pegar a escadaria e lá rolar um amasso, alguma coisa nesse sentido, e chega o chefe, né? Então, de novo, aquela coisa de
tomar muito cuidado com essa situação, onde começa a trocar mensagens, começa a trocar olhares, isso começa a apimentar um pouquinho a relação ali no ambiente e não dá de segurar até a noite, né? Então, é algo que realmente um casal apaixonado tem que tomar bastante cuidado no ambiente corporativo, porque esse tipo de coisa existe, né? Para qualquer pessoa, uma hora realmente a coisa fica quente, mas tem que controlar o ímpeto. Controlar o ímpeto, exatamente. Temos mais alguma situação? Temos mais situação. E a outra situação é a questão de que como é que eu vou falar sobre as coisas que foram boas no meu final de semana, né, com o meu namorado, que também faz parte do meu ambiente corporativo, e dividir isso, então, no meu Facebook, na hora do expediente, do meu expediente, como que eu vou fazer isso, para que realmente a gente consiga ter uma certa... Ter um distanciamento, né? Exatamente, ter um distanciamento e ter, assim, ser um pouco mais reservado, né? Não precisa estar usando o momento do trabalho para estar colocando esse tipo de mensagem no Facebook, óbvio que nem deve, né? Na hora do trabalho a gente tem que estar focado em nossas metas, em nossas tarefas. Sem dúvida. Né? A Janine está separando a última situação pra gente. A última situação é aquela situação onde tem aquele amigo que ele não quer namorar, ele só é um galanteador, né? E ele fica cantando todas as mulheres que existem no ambiente de trabalho. E isso é aquela coisa que muitas vezes a mulher vai levando ali como uma gracinha, mas chega uma hora que ela também não quer mais, né, esse tipo de colega no ambiente de trabalho. Então é uma gafe tremendo para quem é esse tipo de colega, né? E fica aí a sugestão para quando a gente tem um colega que fica atrapalhando, dar um corte. Eu acho que qualquer relação na vida é baseado no respeito, e profissional ainda mais, né? Você tem que respeitar o seu colega de trabalho e tem que saber até onde você pode ir. E eu acho que, acima de tudo, é que o ambiente de trabalho geralmente é um ambiente adulto, né? Exatamente. É um ambiente adulto. Então, se portar como um adulto, né? Eu acho que não tem... como a gente falou desde o início, não tem como evitar, né? Existe sim esse envolvimento, é possível e formam belos casais, né? O trabalho, o mundo corporativo, formam belas famílias, na verdade. As afinidades são as mesmas, sim, né? Exatamente. Então, isso, sem sombra de dúvida, existe e sempre vai existir no ambiente de trabalho. A questão é ter maturidade para lidar com isso. Bacana, Carol, obrigada, foi uma delícia. A gente poderia ficar muito mais tempo falando, mas a gente estende para outro momento. Obrigada pela tua participação. Obrigada também, boa noite. Obrigada, boa noite. E a gente vai de música para terminar esse bloco, porque depois do intervalo a gente vai falar do relacionamento no século XXI. Não saia daí, a gente volta já. Sorry, all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Gone by and still words don't count. But you can say baby, but you can say baby, and baby can I tonight? Maybe if I told you the right word at the right time, you'd be mine. I love you, so that you can say. Gone by and still words don't count easily. Like I love you.
e com Tudo Mais. Oferecimento